à frente também, sou de um dos grupos das Ciências Sociais da USP, com Boulos e Sônia. Eu sou a Érica, não sou de nenhum grupo em particular, munícipe, moradora aqui do centro, querendo também acompanhar a campanha e contribuir. Bom dia, eu sou o Thiago, também sou do Rua Juventude Anticapitalista e também acompanho um dos grupos de ação da PUC Perdizes. Oi, meu nome é Isadora, eu também sou do Rua Juventude Anticapitalista e estou acompanhando o grupo do Baixo Pinheiros. Bom dia, eu sou a Cristiane, estou no grupo de ação do Capão. Oi, bom dia, eu sou a Bruna, eu sou da Resistência e eu estou no grupo de ação do Capão. Bom, eu sou a Bruna também sou da Resistência e também estou no cursinho do Capão, no grupo de ação. Olá, meu nome é João, eu estou no grupo de ação de ferroviários. Bom dia, eu sou a Raquel, estou no grupo de ação das Ciências Sociais da USP. Oi, eu sou a Maria Luísa, eu estou no grupo de ação da ECA USP e também agora no recém-fundado de Hermelino Matarazzo. Bom dia. Acabou? Tá bom, né? Bom dia, eu sou a Flávia e eu sou independente e vim acompanhar de perto a campanha. Oi, eu sou o Breno, vim junto com a Fronte para participar da campanha e ajudar. Eu sou a Ana, eu sou do Afronte e estou no grupo de ação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Oi, eu sou o Theo, eu sou membro da União da Juventude Comunista, Juventude do Partido Comunista Brasileiro e estou articulador do grupo de ação Juvenianos com Bolos. Eu sou o Beto, sou do MTST, eu sou de um grupo de ação do meu próprio condomínio e estou auxiliando em alguns outros grupos de ação. Bom dia a todos, meu nome é Renato Vital, sou do núcleo do Jabaquara. Francisco, do núcleo do pessoal Jabaquara. Meu nome é Helena, eu faço parte do Movimento Rua e estou no grupo de ação do curso de Relações Internacionais da USP. Oi, eu sou o Iago, sou do Rua, também sou do grupo de ação lá da USP, dos estudantes de RI. Meu nome é Beatriz, eu também sou do Rua e faço parte de um dos grupos de ação das Ciências Sociais. Eu sou Alexandre e eu estou no grupo de ação do Baixo Pinheiros. Eu sou a Paula, eu estou no grupo de ação do Baixo Pinheiros também e faço parte do Designers Univos, que é o grupo de designers que está ajudando na campanha. Bom dia, eu sou o Rafi, sou do grupo Baixo Pinheiros e também do grupo de designers com bolos. Bom dia, eu sou a Letícia e não faço parte de nenhum grupo de ação ainda. Isso, vou fazer, claro, e sou do Rua. Ela veio falando que tem dois para criar no caminho. Bom dia, eu sou o Fábio, sou do grupo de ação da Pompeia, do Pompeia Sem Medo e da campanha da Isa Pena, deputada estadual. Bom dia, sou o Lucas, sou do grupo de ação lá de São Bernardo e sou do Rua também. Oi, bom dia, eu sou a Carmen, eu participo dos Territórios Sem Medo da Santa Cecília e do Lapa Sem Medo. Também colaboramos um pouco na construção do Pompeia há um tempo. E também participo das brigadas do MTST e do Fórum Popular de Saúde. Você já falou, Thales? Já foi. Sou Márcio, Brigadas Políticas do MST, Brigada de Formação Política. Território Cecília Sem Medo e Lapa Sem Medo. Participo do grupo de ação da campanha do Bolos da Cecília, Buarque República. E vai começar a ter agora um grupo de campanha do Bolos na Lapa também. Bom dia, eu sou a Silvia, sou do Lapa Sem Medo, participei desse mobilização da Lapa, né? Do Bolos na Lapa.
Olá, gente. Prazer. Meu nome é Carol. Eu também sou da equipe de mobilização, junto com a Deb, junto com o Vitor, com o Will. A gente que fica tentando acompanhar lá no Zap aquela correria lá. E tem o nosso celular também, que não está aqui, né? A gente devia ter trazido. Aí, ó, com vocês, o nosso melhor articulador. É a gente mesmo. Então, a primeira coisa que a gente queria fazer é... Bom, primeiro, né, dar um salve aí para a dedicação, para o engajamento dos grupos que estão aqui. Né, que é aqueles grupos que, além de fazer as ações, que além de fazer as coisas no Zap, ainda estão se dispondo a organizar as ações com a gente. Isso é fundamental, com certeza, se tem uma espinha dorsal essa campanha, se tem um núcleo duro, é quem tá aqui, quem participou também das reuniões para construir o dia 4, e vamos engrossando esse núcleo duro aí. A nossa primeira ação de verdade, né, foi a ação do dia 4, que ainda foi uma ação antes da campanha mesmo, né, antes da campanha oficial, da campanha eleitoral, da campanha lá regulamentada, né, pelo TSE. Então, foi um momento em que a gente queria, por um lado, né, ampliar aí o alcance das nossas propostas, rompendo um bloqueio muito forte, que é o bloqueio da mídia. A gente vê os outros candidatos via jornais, via notícias e via propagandas pagas, os robôs do Facebook, etc., já fazendo uma propaganda muito mais ostensiva que a nossa. E a gente quis usar o nosso maior potencial, que é a força das nossas ideias, pessoas que querem mudar o Brasil, para tentar dar um pontapé inicial. E a gente queria dizer que a nossa avaliação da equipe de mobilização é que foi uma grande vitória. Foi um bom primeiro passo, né? A gente fez 109 ações pelo Brasil inteiro. Isso é muito importante. As ações algumas ações envolveram vários grupos, né? Então, com certeza, muito mais do que 109 grupos foram envolvidos nas ações, porque alguns lugares, como, por exemplo, aqui no metrô Barra Funda, na própria Santa Cecília, etc., vários grupos se juntaram para poder ter uma ação mais ostensiva, e também a gente valoriza muito aqueles grupos que, como o grupo do Baixo Pinheiros, por exemplo, que foi lá e garantiu a panfletagem, né? Quantas pessoas tem no grupo? Acho que 4 ou 5. 5 pessoas, foi lá e garantiu a panfletagem num lugar muito importante de São Paulo, que é ali no metrô Faria Lima, e foi o grupo lá, se organizou, foi lá e fez, né? Então, foi muito importante. Então, é tão importante a gente ver quando é necessário agrupar, também é importante a gente ver que é necessário, às vezes, ir para o maior número de pontos possíveis. Por isso, cada grupo, muitas vezes, vai ter que assumir a responsabilidade de pegar o panfleto, acordar o amiguinho, ir lá e panfletar, voltar, e depois passar o informe lá no celular. Então, valorizar isso em primeiro lugar. E aqui em São Paulo foi muito importante, foram 42 ações em São Paulo. Teve uma ação que virou uma passeata, não sei se vocês viram, que foi em Santo André, na cidade onde eu moro, que virou uma passeata pela cidade, que foi muito legal também. Então, tem vários exemplos. Acho que São Paulo está mostrando para o Brasil que é possível a gente, sem grana, sem o tempo de TV que eles vão ter, conseguir, com a força das nossas ideias, se organizar para fazer uma grande campanha, para chegar... Com certeza, nós chegamos a milhões de pessoas no dia 4, e vamos chegar a muitos milhões de pessoas a partir de agora. Então, queríamos valorizar o que foi o dia 4, e tem um elemento que a gente acha muito importante de quando a gente vai para a rua para fazer as ações. É medir o contato com a população. Quais são aquelas propostas que as nossas propostas, muitas vezes, são bem radicais, as nossas propostas, são difíceis, nem todas, né? Nem todas agradam todo mundo, né? Então, a gente testando, né, e vendo quais são aquelas propostas que pegam mais. Então, a gente descobriu, por exemplo, que falar mal do Temer bombou nas panfletagens. E isso foi um grande elemento, com certeza, para que o Guilherme elaborasse a própria fala dele no debate, os 50 tons de Temer, e a gente ser a candidatura contra o Temer. Então, os grupos que estão aqui também pegando esse feeling. Chegava da panfletagem e falava, pegou bem tal coisa, pegou mal tal coisa. Vamos para a gente ir melhorando também. E, de resto, um parabéns para todo mundo. E agora vamos tentar se dedicar ainda mais e vamos tentar fazer os nossos grupos crescerem e garantir aí as ações de impacto aí da primeira semana de campanha
que é o Vitor, né, que vai apresentar aí as propostas. Já eu agora ou você primeiro? Então, galera, daqui a pouco a Deb vai falar um pouco com vocês, que aí começa a parte mais da participação. Primeiro, essa fala da Carol de passar o que veio, a minha do que vai vir, e aí da Deb, acho que é a mais legal, a mais interessante de hoje, que é como é que a gente pode melhorar o que a gente está fazendo. Como é que a gente pode melhorar o trato dos grupos, como é que os grupos não vão ficar só um negócio onde a gente manda para vocês, façam isso, recebam arte e tal, porque de fato a gente está conseguindo realizar algumas coisas importantes. Um exemplo, não sei quem aqui, com certeza o pessoal do design entraram nas brigadas digitais, mas a gente teve um sucesso grande, além do dia 4, um sucesso grande das brigadas digitais agora durante o debate. Não sei se vocês viram, saiu um primeiro, a gente pode mandar ela depois para os grupos, saiu um gráfico de como ficou a rede, está polarizada, a direita e a esquerda. O principal nó na direita é o Bolsonaro e o principal nó na esquerda somos nós. Isso por causa do trabalho que a gente conseguiu fazer. Nos grupos de ação, a gente enviou para os grupos de ação do Brasil todo o link para entrar nos grupos de brigadas digitais. O primeiro grupo, com 256 pessoas, ele lotou em menos de 15 minutos. Isso mostra que a galera está querendo fazer coisa. Então, a gente está ali, inclusive, para vocês mandarem para a gente ideias. Digo, olha, faz assim, faz assado, faz um vídeo falando disso, faz não sei o quê. Tem uma coisa que está rolando muito. Vez ou outra a gente fica dando risada, porque a gente recebe vídeo de um grupo não sei da onde que fez uma paródia com uma música. Foi assim que surgiu Tô com bolos e Guajajara e Temer tchau, Temer tchau, Temer tchau. Foi assim que surgiu eu tô com Guajajara. Como é que começa? Eu tô com Guajajara? Vou falando pra você que eu tô com a Guajajara, din, 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 vou votar no bolo. É assim que surge. Essas coisas, que são as coisas que a gente vai usar mesmo na campanha, que vai fazer a campanha sair mais para fora, que vai fazer gente como nós, né? Gente mais jovem, gente que, enfim, é isso que vocês, a gente também espera que os grupos também façam isso. E aí, agora vem as tarefas mais objetivas para essa semana. Nós vamos entrar na reta, agora é o sprint final. Os próximos 50 dias aí, a gente está falando 50 dias há tanto tempo que vão ser 50 dias para sempre, né? Mas os próximos 50 dias da campanha a partir da quinta-feira, dia 16, eles vão ser alguns dos mais importantes das nossas vidas, porque a gente vai estar apresentando esse projeto. No dia 16, a abertura da campanha vai ser o primeiro dia que o Guilherme vai entrar no Jornal Nacional, no Jornal da Record e tal, porque a lei começa a exigir que esses caras falem dos candidatos. É verdade que a lei exige que o Jornal Nacional, por exemplo, vai falar da gente uma vez a cada 3 dias. A campanha na TV só vai começar dali a 15 dias, só no dia 30 de agosto. Mas antes disso, a gente vai começar a aparecer no jornal. E no dia 1º, a gente tem informações de que nós vamos aparecer tanto no Jornal da Record, como no do SBT, como no próprio Jornal Nacional. Isso é importante para mais gente ver-nos. O que a gente poderia fazer? A gente podia fazer o Guilherme com intelectuais, de terno ou qualquer coisa. A gente podia fazer uma caminhada na feira com o candidato comendo um pastel. Algo bastante tradicional e que sempre se faz de qualquer candidato. Mas nós decidimos fazer algo diferente, nós decidimos botar a nossa marca. Nós decidimos mostrar que essa é uma campanha movimento, uma campanha militante e uma campanha que vai botar dedo na ferida, que vai denunciar direto as esculhambações. Então, a nossa primeira atividade de campanha vai ser na frente da Bolsa de Valores, denunciando os candidatos que recebem recursos das Bolsas de Valores, os candidatos que foram decididos a partir do mercado financeiro e que fazem política para o mercado financeiro. Então, a panfletagem dos candidatos do pessoal de São Paulo vão ser ali na Paulista, na região. A gente vai se concentrar na Praça da Sé às 10 horas e nós estamos preparando um panfletinho que vão ser algumas notas de dólares, de alguma coisa, de Sculliam Dollars, sei lá, com 50, não à toa, a gente vai botar os 50 naquele número, e atrás com algumas propostas de controle do capital financeiro, de controle de reforma política, etc., porque aí a gente vai estar denunciando isso. E aí a gente já está começando a imaginar, de repente a polícia vai lá para fechar a Bovespa, para fechar ali a Bolsa de Valores, e nós vamos estar lá, o nosso candidato, a nossa candidata, os nossos candidatos e candidatas todos, mais uma galera, gente do MTST, gente dos grupos de ação, gente da militância do PSOL, da militância do PCB, com a polícia na frente da Bolsa de Valores e a gente denunciando a Bolsa de Valores. Acho que essa imagem mostra bastante a nossa cara no Jornal Nacional, vai mostrar bem
a que nós viemos. É igual quando a gente chegou no debate da Band, não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, nós chegamos com uma marcha de quase 300 pessoas do MTST, e o último grito, não à toa, que o nosso pessoal do MTST cantou, era "O Sem Teto chegou". Isso é um grau de representatividade para a nossa galera que é muito grande. E é por isso que bombou tanto também. A gente ainda não está mapeando, provavelmente as pesquisas vão continuar dizendo que a gente não está crescendo, mas nós temos certeza que nós hoje já estamos muito maior do que a gente estava há um mês atrás. Então, dia 16, a gente vai confirmar o horário, mas provavelmente às 9 horas da manhã, na Praça da Sé, a gente vai sair encaminhada. Por que tem que ser de manhã? Para poder dar tempo de filmarem e aparecerem nos jornais todos, da gente preparar os materiais para eles entrarem até de noite, e para o Boulos ir para a preparação do debate do dia seguinte. Porque no dia seguinte, dia 17, tem o segundo debate presidencial, dessa vez na Rede TV. Vai passar de novo no país inteiro, vai ser um segundo momento como esse. E aí, como a Carol falou, quando vocês dão para a gente os feedbacks, para vocês terem uma ideia, nos grupos das guerrilhas digitais, a gente tinha criado 3 grupos a partir dos grupos de ação. Além desses, foram criados mais 4 específicos para brigadas digitais. Nós vamos criar outros grupos. No próprio dia 17 de manhã, a gente vai mandar de novo uma mensagem para quem quiser estar na guerrilha digital, e aí vocês vão participar. Mas desses 3 que foram criados, a gente só acabou com eles depois que a gente fez um levantamento de mensagens. Então, o nosso pessoal de informação foi lá, avaliou cada um dos feedbacks que vocês mesmos deram nos grupos das guerrilhas digitais, para a gente ver o que pegou bem, o que pegou mal, porque aí a gente vai melhorando o nosso discurso. Então, mandem para a gente os feedbacks. O grupo ele é para participar, tá? Sempre o Will, eu, Deb, Carol, tem mais uma galera da equipe. Mandem as mensagens para a gente está mesmo vendo o que vocês estão falando ali o tempo inteiro. Então, dia 17, de novo, guerrilhas digitais, e para quem quiser e puder, assistir o debate e tal, mandar as fotos para a gente. E agora é o filé. Agora é o dia B. Não sei se todo mundo já viu o dia B no Facebook. Dia 18 de agosto vai ser o dia B. O dia em que a gente vai apresentar, de fato, esse projeto sem medo de mudar o Brasil, e vamos, de novo, fazer algo que a gente acha que só nós vamos ter capacidade de fazer, não por autoproclamação, mas por causa do perfil que a gente tem. Nós vamos fazer um comício no Largo da Batata. A perspectiva é de, no mínimo, 30 mil pessoas, mas para terem 30 mil pessoas, a gente precisa de vocês nos ajudarem a mobilizar. E, nesse dia, os grupos de ação aqui de São Paulo vão ter uma tarefa muito importante. Um conjunto de tarefas muito importantes. A gente está não querendo explorar vocês, mas, de fato, o dia 18, ele vai ser um dia em que, na raça, a gente vai tentar apresentar um novo jeito mesmo de fazer política, desde o formato do comício, desde como vai ser o palco, desde como o Boulos vai falar, desde, enfim, todas as outras coisas. E aí a gente está apresentando já a convocação para vocês dos grupos de ação. Nós vamos mandar isso ainda ao longo da semana por mensagem. O comício vai ser às 16, e a gente quer que vocês cheguem às 14. Quem é dos grupos de ação chegar às 14. Com 2 perspectivas. A primeira, cada membro do grupo de ação levar pelo menos mais uma pessoa, já às 14. Cada membro do grupo de ação, inclusive pessoas que não estejam nos grupos. Eu vi aqui algumas pessoas que vieram para saber, vieram para ver o que estava acontecendo, inclusive pessoas que não estão nos grupos. Por quê? Assim que a gente chegar lá às 14 horas, nós vamos fazer um assembleião dos grupos, que a gente vai dividir as tarefas do dia 18, e a gente vai, enfim, conversar um pouco sobre isso e motivar essas pessoas que não estão nos grupos ainda a criarem novos grupos. Então, as pessoas que não criaram um grupo aqui, a gente vai pedir emprestado o computador da Tapera e vamos criar os grupos de ação hoje mesmo. Se já tem 3 pessoas aqui que não tem grupo, qualquer coisa a gente já cria um grupo com 3 pessoas aqui agora mesmo. A ideia é a gente ir crescendo, 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 mas lá no dia 18 a gente vai fazer algumas coisas. Primeiro, esse assembleião ele é importante, não só para nós nos organizarmos, mas ele serve como uma primeira foto e vídeos que a gente pode usar nas redes. É muito importante para mobilizar um comício como esse, que vai acontecer de tarde, num sábado, que a gente
tenha conteúdo para ficar dizendo, já estamos mobilizando, já tem gente chegando, os grupos de ação já estão aqui, etc. Então, tem essa tarefa narrativa mesmo, para a gente mostrar que a praça já está ficando cheia, para incentivar mais pessoas a irem. Então, essa é a primeira coisa, chegar às 14 horas para essa assembleia. Segundo, a gente vai estar com as listas de contatos. E aí a gente vai, quem tiver um pouco for mais descarado igual a gente, vai pegar ali uma planilha com nome, endereço e WhatsApp e vai passar ao longo do comício, perguntando para as pessoas quem ainda não deu contato para a gente, quem está indo ali pela primeira vez, ou qualquer coisa, para a gente levantar esses contatos. Se a pessoa já deu o contato, não precisa dar para vocês. Então, a tarefa é de pegar as listas ali, porque aí depois a gente bota isso nos bancos de dados nossos. Hoje a gente já está chegando a 10 mil contatos de WhatsApp no Brasil inteiro, o que é um potencial que logo, logo eles vão ver como é que a gente é capaz de usar. A outra coisa é que tem uma tenda de oficina de cartazes. Então, nós vamos ter cartolinas, faixas, etc. e tais, tintas, canetões e tal, para que a gente faça os cartazes para, enfim, eu esqueci a palavra, caracterizar o espaço do comício. Então, a ideia, o comício vai ser com um palco baixo, então a ideia é que quando tem umas fotos de horizonte, dê para ver várias faixas. Então, a faixa com o Grupo de Ação Pompeia, Grupo de Ação da Zona Norte, Grupo de Ação não sei da onde, e as palavras de ordem. Programa Levanta Brasil para ter empregos, aborto é questão do SUS e não do sistema penal. Enfim, essas coisas que a gente está falando, fora os 50 tons de Temer, etc. Então, a gente fazer isso mesmo, e aí a tarefa também dos grupos de ação. Essa é uma tenda que a gente montou para os grupos. Então, é para a gente se motivar, para vocês já terem ideias, para chegarem lá dizendo, opa, vamos fazer uma faixa assim assado, vamos fazer um cartaz assim assado do meu grupo, porque aí a gente vai sair um grupo fazendo uma cartolina com B, outra com O, outra com U, tal, para fazer um bolos assim. Esse vai ficar meio ridículo, não façam mesmo. Essa foi uma ideia meio ruim, ainda bem que no debate a gente vai vendo o que importa melhor. Essa fica pela equipe de mobilização para passar vergonha. Então, a primeira tarefa é chegar mais cedo para fazer e levar mais uma pessoa para a gente tentar ampliar a nossa rede de grupo de ação. A segunda tarefa é a lista, enquanto o debate estiver acontecendo. A terceira tarefa é a tarefa do grupo da oficina de cartazes. A quarta tarefa é a panfletagem. Nós vamos ter material, e aí nas ruas ao redor, na entrada do metrô, etc., para a gente ir panfletando para as pessoas que estão circulando por ali. É uma tarde de São Paulo, uma tarde de sábado, tem gente circulando pela região, então a gente vai panfletar. Essa é a quarta tarefa. E a quinta e última tarefa é para quem puder ficar mais um pouquinho, para a gente ajudar na brigada de limpeza. É lógico que a limpeza urbana vai lá, mas, igual quando nós fizemos o aniversário do MTST ali, tinha muita gente que está nesse processo da campanha que já estava lá conosco, a gente sair de lá com a praça limpa, e nós tendo limpado a praça também, passa uma mensagem. Então, cada uma das ações que a gente está fazendo, ela é pensada não só como um conceito, mas também como uma mensagem de futuro que a gente quer passar sobre o que é essa política que a gente está construindo. Então, essas são as nossas ideias, e aí, a partir de agora. Então, resumindo, resumo geral, ali naquela mesa, naquela mochila lá, é minha, pode botar ela no chão lá. Eu que larguei ela lá erradamente. Lembrando, eu falei pra caramba, vou passar agora e depois a gente vai debatendo. A gente vai, evidente, mandar isso tudo nos grupos de WhatsApp, mas é para nós nos planejarmos aqui ao longo da semana. Dia 16, primeiro dia de campanha, marcha e primeiro ato de campanha na frente da Bolsa de Valores, denunciando a esculhambação do sistema financeiro com a política. Segundo dia de campanha, dia 17, segundo debate presidencial na Rede TV, brigadas digitais e assistir ao debate. Então, a gente se organizar. Terceiro dia de campanha, o dia B, o comício no Largo da Batata, a gente com um conjunto de tarefas que a gente vai fazer lá. Certo, pessoal? E aí, agora, a Deb fala mais algumas coisas, e aí a gente começa o debate. Quando o bolo chegar, a gente faz vocês fazem algumas perguntas direto para ele, e aí ele fala com vocês. Certo? Então, galera, eu acho que a parte mais legal já foi, né? Na verdade. Mas
Tem uma questão que o Guilherme tem falado por aí, e a Sônia também, de que essa campanha ela é um projeto para a próxima geração. Tem a ver com reconstruir a esquerda e reconstruir a ideia de que é possível fazer política de baixo para cima e de outra forma. Então, não se trata só a experiência dos grupos de ação, a experiência de construir um programa com outros sujeitos que vão além do PSOL, além do PCB, além do MTST, da PIB, do Mídia Ninja, chamar gente que quer construir uma outra alternativa para o país. Tudo isso tem a ver com uma forma de fazer política que não vai se encerrar no dia 7 de outubro. Tem a ver com construir um outro movimento político que incorpora partidos, que incorpora movimentos que já existem, mas que também incorpora gente que quer que o Brasil mude, que quer fazer luta política, que quer fazer luta social, e a gente vai precisar fazer muito enfrentamento no próximo período, e que quer dar continuidade ao que nós estamos construindo aqui. Em São Paulo é onde os grupos estão mais consolidados, mas ainda falta muito, porque nós somos 146 grupos em São Paulo, mas é possível que a gente chegue a 1000 grupos no final dessa campanha, pelo menos. Então, tem muita gente que quer participar da campanha, à medida em que ela começa para valer, aparece na TV, os debates vão esquentando, as discussões, mais gente vai se incorporando. Então, os grupos que já existem, estarem mobilizados, digamos, o exemplo é a forma de dizer, existe como colaborar de forma voluntária, politizada, ativista, e é essa a dinâmica que nós estamos fazendo. E, às vezes, é até meio difícil convencer pessoas de que você pode contribuir com uma campanha presidencial ou com uma campanha política de forma voluntária, porque a lógica da política se profissionalizou a tal forma que, quando você vai discutir com alguém, a pessoa diz, mas é pago? Mas eu vou receber para fazer essa panfletagem? E a gente é uma campanha pobre, uma campanha de um sem-teto, uma campanha de uma indígena, campanha de um partido que recebe um fundo partidário que é incomparável em relação ao bloco que o Alckmin vai receber. A gente é uma campanha que vai aparecer por poucos segundos na televisão. A gente é uma campanha que foi menos perguntada no debate da Band. Enquanto isso, Alckmin, Ciro, Marina vão ter muito mais espaço do que nós para apresentar suas propostas. Então, ou a gente aproveita a rua, que é o que a gente sabe fazer de melhor, pela experiência dos movimentos, da Frente Povo Sem Medo e de tantas outras lutas que a gente construiu, para apresentar quem nós somos, o que a gente quer, qual é o Brasil que a gente acredita, ou o Guilherme e a Sônia podem ter propostas incríveis, mas que não vão se tornar conhecidas por boa parte dos brasileiros, porque o sistema é injusto, porque as eleições têm regras que são injustas em relação a partidos menores e a candidaturas de esquerda como a nossa. Então, a experiência da Band foi uma boa experiência para a gente se tornar mais conhecido. No dia 4, acho que deu para sentir um termômetro durante as panfletagens, de que, em certa medida, muita gente ainda não nos conhece, mas na hora que pega um panfleto contra o Temer, uma candidatura popular, ou que vê a primeira mulher indígena numa chapa à presidência em 518 anos, tem curiosidade, tem interesse. Então, o objetivo nosso hoje é abrir agora, a partir de algumas perguntas geradoras de debate que nós pensamos, porque não é robô, né? É gente de carne e osso que fica lá naquele celular da campanha. Muita gente pergunta, mas quem está falando? É o Boulos mesmo? O Bolsonaro tem 4.000 grupos de WhatsApp com robôs. Do mesmo jeito que ele é o maior candidato nas redes sociais hoje, porque é um investimento muito pesado de grana e de automatização dos processos, coisa que, não, nossos grupos é gente de carne e osso, nosso celular é gente de carne e osso que está aqui. Então, é o celular... Gente, pega o celular. Gente, nosso celular, ele está com a bateria viciada, entendeu? Ele é o celularzinho assim, mais mequetrefe. Então, é isso mesmo, é campanha na raça que nós estamos fazendo. O botão de ligar não funciona mais. Aí tem que fazer um migué. Já não deu mais. Mas é isso, com a raça nós vamos chegar lá. E eu estou bastante otimista com as possibilidades do Guilherme e da Sônia crescerem. De fato, nós viemos discutindo, e o Guilherme vai falar um pouco mais disso hoje, mas existe um espaço
para construir uma alternativa à esquerda em relação à crise que está colocada. Existe espaço para a campanha do Guilherme atingir números muito maiores do que foram as últimas campanhas do PSOL. Existe um espaço para que o nosso engajamento e o saldo da campanha seja inédito em relação às experiências anteriores que nós construímos. Então, apostar nisso, apostar que é possível a gente ocupar esse espaço, que se o Guilherme e a Sônia, se o nosso programa, se a nossa militância amplia a sua atuação, a gente pode chegar lá. Temos até aqui uma chilena que partiu de uma experiência da Frente Ampla no Chile, que atingiu 20% nas eleições, elegeu 20 parlamentares no Chile. Então, com uma nova esquerda, um partido que tinha sido fundado há 2 anos. Então, existe espaço no meio dessa polarização entre direita e esquerda e dessa retirada de direitos brutal que tem acontecido para uma candidatura como a do Guilherme e da Sônia, para propostas radicais e de esquerda. Então, para abrir o debate, a gente pensou em alguns temas e questões para, de fato, a gente potencializar a nossa ação. Que é, primeiro, ter um feedback do que vocês estão achando dos grupos e como que a gente pode melhorar. Por quê? Uma parte dos grupos ficam muito silenciosos ali e outra parte está mais engajada, trocando ideia e tal. Então, nossa ideia é transmitir todos os dias alguma mensagem da comunicação da campanha para estimular que essas mensagens possam chegar a mais gente e, ao mesmo tempo, uma vez por semana, pelo menos, a gente passar ações ou uma ação de redes e de rua. Então, agora a gente já vai ter a ação no dia 16, que nós vamos lá na frente da Bolsa de Valores, e a ação no dia 18, porque vai ser o grande comício e o único em São Paulo grande que nós vamos ter durante a campanha. Além de ações de redes. Então, o que vocês estão achando dessa dinâmica? Como que a gente pode fazer para gerar mais engajamento nos grupos? É uma primeira questão. A segunda é ouvir um pouco se os grupos que estão aqui presentes já fizeram algum tipo de planejamento, já têm algumas ideias de ações auto-organizadas, porque isso que nós estamos sugerindo são ideias gerais de ação. Mas eu sei que tem alguns grupos que já fizeram um planejamento. O grupo da PUC já divulgou, inclusive, uma lista de ações para fazer até durante o mês de agosto inteiro. Do mesmo jeito, outros grupos já têm reuniões de planejamento que aconteceram. Então, saber esse feedback. O que vocês estão pensando de ações? Porque essa troca entre os grupos pode ser importante. E, por último, o que a gente pode fazer, no sentido do retorno político que a Carol estava trazendo, para que a próxima panfletagem no dia 16, para que esse ato, para que durante o comício, a gente possa ampliar nossa atuação política junto às pessoas. Então, a partir da experiência do dia 4, o que vocês falaram durante a panfletagem? Qual foi a receptividade? O que vocês acham que é melhor de falar com as pessoas em relação ao eixo do programa? E, a partir daí, a gente abrir a roda, estejam convidados e convidadas a falar. Oi. Bom dia. De volta inteiro? Tá bom. Bom dia, eu sou Bira, bancário, e eu sou, não sei se chama coordenador, né? Mas eu estou ali no articulador do Grupo Bancários São Paulo. E ele é um dos grupos que está meio paradinho mesmo. Aí, o primeiro tema que eu queria, a primeira questão que eu queria colocar é justamente essa. Eu acho que, não sei como a gente pode pensar junto, mas dar um tratamento um pouco diferenciado do grupo territorial para os grupos temáticos. Porque é uma outra dinâmica, é uma outra realidade. E aí, eu acho que os temáticos, para cada temático, é uma realidade completamente diferente, né? Nós, bancários, por exemplo, a gente está em plena campanha salarial, o que demanda uma energia muito grande voltada para a campanha salarial, que tira necessariamente da eleitoral também, e que também gera uma certa dificuldade, porque você vai falar de eleição em campanha salarial, o cara fala, não quero ouvir falar de eleição, você está aqui, eu sou delegado sindical, né? Então, você não tem o direito de falar de política, você tem que falar só do que me interessa, né? Salário, emprego, condições de trabalho, e não enche o saco contra o assunto. Então, ao mesmo tempo,
a gente vai ter que fazer, porque não adianta, né? Não adianta a gente fazer o debate eleitoral depois das eleições. Então, a gente vai ter que encontrar algum jeito de conciliar as duas coisas. Os metroviários deram um exemplo maravilhoso, né? E a gente, bancário, está tentando seguir o exemplo deles. Primeiro, construir um manifesto, né, que paute uma questão programática, que já está no programa do Boulos e da Sônia, mas focada nos bancos, né, focada no sistema financeiro, que é a nossa realidade. Semelhante ao que os metroviários fizeram, então, de parabéns. O que os caras fizeram lá, eles arrasaram. Não sei quem acompanhou aqui, mas o que os metroviários fizeram foi um exemplo para a minha categoria e outras categorias. Então, é só isso, uma sugestão de como a gente pensa como vai fazer o tratamento dos grupos que são temáticos, que a dinâmica é diferente entre eles e, com certeza, é diferente dos grupos territoriais. A outra questão que eu queria dizer é o seguinte, com relação ao time, a respeito dos temas da ordem do dia. Né? Eu sinto, por exemplo, que faltou, por parte da coordenação de campanha, e eu estou falando um debate generoso aqui, não estou querendo apontar dedo, eu sei que vocês são poucos, nós somos poucos, né? Então aqui não é apontar dedo para ninguém. Mas dia 9 agora teve no Supremo o debate sobre o abate ritualístico, né? E graças a um pedido de vistas, essa decisão foi adiada. Mas assim, eu não vi a campanha soltar nada a respeito. Nós botamos 5 mil na rua, dia 8, na Paulista. 5 mil macumbeiros na rua ali. Certo? Eu estava lá. Do outro lado estavam as nossas camaradas no consulado da Argentina. Aliás, foi lindo o encontro dos dois atos ali, né, se solidarizando com duas pautas que são das opressões. Né? Mas eu não vi nenhum posicionamento a respeito desse debate que estava ocorrendo em Brasília. Quer dizer, não adianta falar depois, entende? Ainda bem que houve pedido de vistas, porque agora dá para a gente retomar o debate em defesa do Estado laico e da liberdade de culto. Né? E se for falar em maus tratos de animais, vamos pegar aqueles que matam por segundo dezenas de galinhas, e um boi e um porco. Né? Enquanto eu falei aqui, muitos bois e porcos e galinhas foram executados de maneira com sacrifício mesmo, né? Sofrendo uma maneira de linha de produção de tortura, e isso não é falado, né? Lembro só das nossas galinhas, que são muito bem tratadas, por sinal. Obrigada, Vira. Agora Beto, depois o Márcio, depois a Helena se inscreveram. Acho que ele saiu, hein, o Beto. Não, também não tinha falado. Ó, vamos lá, vamos anotar todo mundo. Pode ser 3? Pode ser, gente, assim, essa combinação? Não, 3 minutos, vamos só confirmar quem está inscrito. Tá, leia aí. Leia quem está inscrito, só para ver. Depois a Helena, depois a Rosana, depois a Helena. Mais alguém? Pessoal, a gente só está garantindo falar no microfone, não é por causa daqui, não, é porque está fazendo transmissão, tanto na página da Datapera como na nossa página também. Foi isso que eu disse. Então é só para quando vocês vierem aqui falarem. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu queria falar para vocês é que já tem mais ou menos uma semana e pouco que eu estou fazendo panfletagem nas ruas, no ônibus, nos terminais. Eu trouxe uma ideia de um espaço capitalista, que eu trabalho muito em supermercados, mercados, hipermercados, e eu vi lá um cartaz que dizia assim: se estiver chovendo, você não pode fazer com que a chuva pare para a pessoa não se molhar, mas você pode pegar um guarda-chuva e ir lá e evitar que a pessoa se molhe. E eu fazendo essas panfletagens na rua, nos ônibus e tal, o que eu venho percebendo? Eu venho percebendo que tem muita gente que tem vontade de escolher um candidato que seja ético, que seja comprometido com o povo, com a população. Tem muita gente, só que essas pessoas estão na chuva. Elas estão na chuva, não estão tendo alguém que vá lá e, sem nenhum tipo de interesse, que vá lá e coloque o guarda-chuva para elas poderem, se sentirem acolhidas, abraçadas,
dentro de uma ideia. Não está tendo esse pessoal. E eu acho que a gente aqui é que pode ser pioneiro nisso daí, de estar acolhendo essas pessoas, chegando, fazendo essa militância, mostrando as nossas ideias, as nossas propostas. E eu tenho certeza que a gente fazendo esse trabalho, a gente vai conseguir trazer esse pessoal para o nosso lado. Como diz o Boulos, o Brasil tem jeito, mas não com esse pessoal que está aí. Com a nova maneira de fazer política e batalhando mesmo, na rua, que nem a gente aí do núcleo vem fazendo, eu venho fazendo, vocês vêm fazendo aí também. Um trabalho muito bonito e um trabalho que não é com interesses. Lógico, tem um interesse. A gente quer mudar o Brasil, mas não tem interesses financeiros e tal. E é mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para vocês, minha aí, simples, humilde, mas que pode ser usada na nossa pré-campanha e nossa campanha aí. É isso daí. Obrigado. Agora o Márcio, depois Helena. Pode usar outra? Ganhei. Ganhei. Então, começar algumas reflexões sobre algumas coisas que eu senti de experiência de vida também. Eu acho que é importante pensar, ter uma barraquinha com regularidade sempre em alguns pontos. A gente está estou no Santa Cecília, ainda está andando um pouco devagar, mas a gente fez panfletagem e um trabalho no dia do debate lá no Largo de Santa Cecília. Eu acho que está faltando uma regularidade, que eu acho que tem que ter. Não precisa ser necessariamente no mesmo ponto, mas, por exemplo, Largo de Santa Cecília, Barra Funda, depende um pouco dos lugares onde tem muita passagem de pessoas, mas uma regularidade de panfletagem algumas vezes por semana. E eu acho que, além da panfletagem, eu acho que é importante ter uma barraquinha, uma mesa e ter um material em cima da mesa. Eu, por exemplo, na falta de material, de não ter achado, eu montei um material, não exatamente da campanha do Boulos, mas que eu acho que é importante, além de ter material da campanha do Boulos, eu já vou falar sobre isso, eu acho que é importante, como uma campanha de formação, como um projeto para as próximas gerações, é importante a gente falar da importância de votar em candidaturas progressistas e não votar em candidaturas regressivas. Para isso precisa ter material para dizer o que é progressista e o que é regressivo. Então, por exemplo, eu fiz uma tabela baseada no DIAP, com 5 leis, como congelamento dos gastos, fim da CLT, Petrobras, etc., etc., e coloquei por partido e coloquei por deputados e senadores de São Paulo. Disponibilizei isso, por exemplo, no grupo da campanha da Santa Cecília. Tabelas como essa que eu fiz, pode ter tabelas... o som está saindo? Tá. Tabelas como essa que eu fiz, pode ter tabelas melhores, não sou tão bom assim com tabelas, mas tabelas como essa, se tiver em cima de uma banca, conforme você conversa com alguém e a pessoa está disposta a parar para conversar, você pode levar ela até a banquinha e mostrar uma tabela para convencer que aquele candidato que ela quer votar em seguida, e que é velho, ele tem um histórico que a gente pode desconstruir. Ou se não, se é um candidato novo e ele é vinculado a um partido, que é importante saber qual partido, porque por essa tabela os partidos votam de modo coeso. Então é importante ter esse tipo de material. Ainda sobre isso, o que eu pensei, conversando com a Carmen, é importante você ter material de imagens. E o melhor material de imagens é um vídeo. Isso é fácil de resolver. Você leva um notebook, uma bateria aguenta 1 hora, você coloca na barraquinha e, por questão de segurança do seu notebook, acho que seria importante fazer em grupos de 4, 5 pessoas. Mas tendo essa garantia de segurança e rolando vídeos do Boulos, e tem muitos vídeos bons na campanha, deixando rolar ali como imagens, como vídeos, novamente você tem um material
Então, eu vou terminar aqui, vou me reinscrever, que eu tenho outras coisas que eu queria falar. Não sei, vocês que sabem. Tá. Tá, desculpe. Viajei. Então eu acho importante ter esse material. É uma sugestão que eu vou tentar implementar. Claro, precisa de um grupo de 3, 4 pessoas, com uma certa regularidade em algum lugar. 3, 4 vezes por semana no mínimo, eu acho. Essas imagens ajudam a formar. Se as pessoas veem essa imagem na praça, além de você conversar, ela tem um contato direto com a fala do candidato. Eu acho que isso ganha pessoas. A outra questão é sobre a abordagem das pessoas. Eu acho que é importante, fundamental, eu tenho visto panfletagens que vão no sentido contrário. Eu acho que é importante fazer uma panfletagem qualitativa. Eu vejo muitas pessoas distribuindo panfleto e a pessoa vai lá para frente e a cada 6 ou 7 você aborda e você acaba distribuindo panfleto. Como campanha pobre, campanha engajada, campanha de formação, eu acho que é importante você, todo panfleto que se entregar, ter uma abordagem mais qualitativa. Às vezes a pessoa não vai responder, mas é óbvio que se você entregar um panfleto para quem está entrando no metrô, provavelmente não vai acontecer. Agora, se você entregar o panfleto para alguém que está indo para o metrô, mas não está entrando imediatamente no metrô, você vai ter um tempo de abordagem e acompanhar a pessoa. É uma reflexão, pode ter outras experiências, é uma reflexão de como abordar alguém. E aí, na hora de abordar alguém e tentar uma conversa, que às vezes sai, às vezes não sai, quando sai, depende, eu falo da minha experiência, depende de quem está lá. Em alguns casos, são eleitores petistas, outros são eleitores de esquerda, que não tem nada definido, e às vezes não é nada disso. Quando é um eleitor petista, eu faço uma abordagem de que, primeiro, é importante valorizar candidaturas progressistas em todos os setores, e depois, havendo abertura, e a maior abertura é a associação nada oportunista, totalmente coerente, e deixar isso bem claro, do Boulos em relação ao Lula livre. Fazendo essa ponte, que grande parte dos petistas já sabe, você tem espaço para diferenciar o que é uma campanha mais radical, com um projeto que vai além do eleitoral, colocar as contradições de um eventual governo petista em relação aos acordos por cima, que não acaba as coisas na eleição, porque o processo é maior e pode ter novos golpes, tem que ter enfrentamentos, tem que ter discurso coerente para ter uma posição coerente depois. Então você começa a fazer gradações. E, obviamente, se a pessoa está em outro campo, um campo mais de direita, aí você vai por outro lado. Começa pelo Temer, é óbvio, por toda a situação, deixa claro, e aí entra nos 50 tons de Temer, é óbvio. E aí você caracteriza quem são os 50 tons de Temer, e o fora 50 tons de Temer eu acho ótimo, porque fora Temer é o que está na cabeça das pessoas. O fora 50 tons de Temer eu acho que é o fundamental. Bem, para não me estender, eu teria outras coisas para falar, mas eu acho que algumas reflexões sobre como eu acho que deve ser essa organização ali de uma coisa que tem que ser regular, 3, 4 vezes por semana, em grupos maiores. Outras coisas, se eu achar que cabe, eu me reinscrevo. Obrigado. Obrigada. Agora eu queria sugerir da gente encerrar as inscrições enquanto a Helena faz a fala, tá bom? Então, acho legal um pouco o que o Márcio falou, da coisa qualitativa. A gente, na minha experiência do dia 4, foi isso, assim, em vez de tanto enfiar o papel, começar uma conversa foi super importante para o termômetro. Eu me deparei com algumas situações difíceis, tipo a turma do fuzil, que tem que matar. Não sei se vocês se deparam com a turma dos fascistas. Eles têm 2 categorias. Tem o classe média fascista mesmo, que é muito difícil, às vezes é agressivo, a gente tem que lidar com isso. E aí tem o camelô, o vendedor ambulante, que acha que tem que armar mesmo, e fuzil, e tem que matar, tem que matar. Eu me esforcei em não perder aquela alma, sabe? Eu tentei conversar, não tem argumentos, você fica acuado. É muito difícil lidar com essa violência que vem do outro lado. Eu não queria perder aquela pessoa, e eu acabei lançando mão de uma coisa que a esquerda deve me condenar. Falei de Deus, falei de Jesus Cristo, e eu falei, eu preciso entrar no coração, eu preciso
precisa entrar no coração dessa pessoa. Ele não posso perder essa alma pro mal, sabe? Então, e tô desde então com isso na cabeça. Aquele homem não saiu da minha cabeça. Como uma pessoa acha que tem que fuzil e tem que matar, que esse discurso está muito na rua, né? É a turma do Bolsonaro. Outra coisa que a sugestão, isso, gente, a sugestão dos áudios. O Guilherme fazer áudios, ele mandou alguns, né? Super eficiente, porque a gente tem muitos grupos. Eu tenho um grupo de pedreiro, de marceneiro, assim, atinge uma população legal. E os áudios do Boulos seriam fantásticos, curtos. Acho que é muito eficiente o áudio de Zap. Bom, ontem eu fui numa festa bacana, super elegante e tal, e fez sucesso o debate. O Guilherme realmente conquistou um bom número de pessoas que são aquela esquerda festiva, estava meio na dúvida do Ciro e tal, mas o debate, o Guilherme conquistou muita gente, realmente ele foi perfeito no desempenho ali, embora com pouco tempo. Mas a esquerda festiva pouco está ligando, estavam mais ligando, ele trocou o cavanhaque pela barba, e o assunto ficou da parte fútil da história, mas muito boa, a repercussão foi excelente do debate. E aí eu queria falar que uma iniciativa que a gente fez, coisas assim, fazer lambe e colar pela cidade, receita do Boulos. Né? Então, para a crise habitacional, a receita. Receita do Boulos para a crise habitacional. 1. Revogue a PEC dos gastos, taxe as grandes fortunas, dividendos e heranças, acabe com a isenção fiscal, Bolsa Empresário, acabe com o Bolsa Juiz, cobre os ricos que devem IPTU, desaproprie imóvel que não cumpre função social, use o dinheiro restante para investir em moradia para o povo. Então, assim, vários, a ideia tem esse outro, a sociedade tem remédio, inspirado na o que ele fala, o Guilherme fala da depressão, como os movimentos sociais tiram as pessoas de... Isso aqui? Então, o remédio chama, não sei se dá para ler, empatiazol, né? Uso social. Peraí. Se persistirem os sintomas, levante-se e mantenha o seu corpo na luta. Enfim, a receitinha disponibilizo. E isso dá para imprimir em casa, e... Pessoal do design. Quer? Top. Obrigada, gente. Depois da Rosana, a Érica. Eu só queria pedir para a gente ser um pouco mais conciso, porque várias pessoas se inscreveram agora. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Rosana, sou professora. E eu venho de um espaço bastante conservador, tá? Eu estou na rede privada. E é interessante como o Boulos também está crescendo entre aqueles conservadores que estão meio que sem saber o que fazer. Porque a gente tem, por incrível que pareça. E essa semana, conversando com outros professores do ensino superior, eu ouvi alguns comentários. Primeiramente, parabenizando pelos 50 tons que rodou o mundo. Foi assim sensacional. Até entre pessoas conservadoras deram parabéns. Outra coisa que o pessoal tá falando, e aí dessas pessoas que são mais conservadoras, é que há uma sensação, aí o pessoal da comunicação mesmo, há uma sensação de que o Boulos veio para substituir o PT e substituir o Lula. E algumas pessoas estão se perguntando quem é o Boulos, porque o Boulos agora começou a ter visibilidade. E aí o pessoal falou assim para mim, mas, gente, eu não conhecia o Boulos e agora eu conheço. Então, seria bacana se a gente pudesse também compartilhar quem é o Boulos, porque tem gente que não conhece. A gente conhece, mas quem não conhece está falando, agora eu já estou conhecendo o Boulos, eu quero saber quem é. Com relação aos grupos de ação, é uma sugestão. Essa semana o pessoal me mandou no WhatsApp um WhatsApp do grupo dos grupos. E achei muito bacana, porque daí você entra lá nos grupos e todo dia o pessoal vai postando os grupos e a gente escolhe pelo tema. E seria bacana se a gente pudesse ter acesso também aos demais grupos, porque às vezes a gente tem um assunto, um tema que a gente também quer tratar, e aí vai
aumentando os grupos no WhatsApp. Então, não sei se vocês entenderam como funciona, mas seria um grupo só dos grupos. E ali dentro a gente vai colocando Zona Norte, Zona Leste, e a gente vai também se agregando aos demais temas ou demais grupos. Tá? Se vocês quiserem, eu passo. E eu ia reforçar a questão do áudio. O áudio é bem legal da gente compartilhar, principalmente para alguns segmentos. A gente também teve essa experiência. Os áudios funcionam bem. Toda vez que a gente recebe, a gente ouve aquela voz do Boulos e a gente consegue compartilhar com outras camadas da população. Obrigada, era isso, gente. Agora é a Érica e depois já vai se preparando o Fábio. Cadê a Érica? Olá, bom dia, sou a Érica. Eu queria, na verdade, acho que tudo que foi dito é isso, né? Parabenizar a companheira, acho que essa ideia é incrível, que seja disseminado, mas eu acho que a minha proposta é realmente ousar mais nas formas, né? Eu estive no debate que ocorreu nessa semana, ali na Santa Cecília. Eu sou atriz, sou performer, canto também, então a gente cantou algumas músicas, né? E conversou um pouco com o pessoal ali, começou a propor, discutir quem você vai votar na política, você já pensou o que isso vai representar na sua vida, você já tem candidato. E eu acho que chamar a população mesmo, abrir o microfone para o debate, o que ela pensa, poder dialogar com isso, né? Então, acho que é isso. Acho que buscar novas formas mesmo, sabe? Por exemplo, também, a gente fez uma ação, isso foi antes, foi em 2015, foi o do pessoal do Passe Livre, teve um ato em São Paulo aqui, e a gente fez uma coisa que é terrorismo poético, né? Então, entrar dentro do metrô, por exemplo, e a gente começou a falar poesias, né? Então, seria muito interessante propor essas coisas. Por que não entrar no trem, no metrô, várias pessoas, sem nenhum logo, nem camiseta, mas chegar ali e começar a discutir sobre política, colocar a sua ideia, né? E acho que ousar mais desse lado criativo, né? Para a gente conseguir chamar as pessoas para o debate, porque esse debate que teve agora da Band, né? Acho que tem coisas a favor, porque o do Guilherme é o único da esquerda ali, né, naquele cenário, né, e no pouco tempo ter essa precisão da palavra, e todos os outros que estão ali, né, é o mesmo discurso desgastado de muitos anos que brasileiro, que nós todos viemos acompanhando na nossa vida política, né, os senhores, aqueles, né, o Henrique Meirelles, enfim, aquela mesma forma, aquele discurso que falam coisas que não dizem claramente como eles vão fazer. Então, eu acho que a gente tem que se munir disso, de embasamento mesmo, para a gente conseguir conquistar as pessoas e, por que não, vencer a eleição, né? Obrigada. Bom dia novamente. Eu queria primeiro reforçar que a nossa campanha ela tem algo que as outras campanhas não têm, que é militância, convencimento das ideias. Isso é um diferencial não para nos fazer bem, é um diferencial porque aumenta o potencial e muito da campanha. Um exemplo disso é a campanha do Freixo passada, que ainda valia o financiamento privado de campanha, o PSOL não aceita dinheiro privado de campanha, e foi com a militância que chegou no segundo turno. Então, a gente está na fase agora de acordar todos os dias e se perguntar o que eu vou fazer hoje para a campanha do Boulos e da Sônia. Essa é a nossa tarefa, porque é uma campanha muito curta. Eu queria fazer algumas propostas. Primeiro, ter um local equipe de mobilização, proposta. São 4. Um local
unificado de divulgação das atividades e ações dos grupos de ações. Porque se os próprios grupos fazem a sua divulgação, o alcance e a ampliação é menor se os canais oficiais da campanha contribuírem para isso. Isso vai entupir as redes de eventos, atividades, etc., dos grupos de ação e vai facilitar na atração de pessoas para isso. A segunda coisa é uma identidade, camisetas, alguma coisa para fazer as panfletagens e as atividades. Isso faz muita diferença. A primeira filtragem para a gente não ficar recolhendo os panfletos no lixo depois, aliás, essa é uma proposta também. Quando está distribuindo no metrô, por exemplo, tem gente que nem amassa o panfleto, então vale a pena conferir no lixo depois e recuperar alguns. Porque é normal, acontece, a natureza agradece e as finanças da campanha também. Mas a camiseta é um filtro importante. Seja uma camiseta do Boulos e da Sônia, que eu acho que nem pode. Aquela camiseta do PSOL, eu não recebo R$1, estou na rua por ideal. Fazer uma camiseta da Aliança com isso é muito legal, é um diferencial. As pessoas estão descendo a rampa lá do metrô Barra Funda, veem a camiseta e falam, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Ou, por exemplo, a camiseta da Marielle, que eu acho que a nossa campanha é uma forma de homenageá-la, de lembrá-la. A gente tem essa tarefa, então são propostas. Dos áudios, eu reforço a proposta que foi feita aqui, não só áudios do Boulos para os grupos de ação, mas o áudio como um tweet. O áudio é o novo tweet, digamos. De conteúdo, sabe? Aconteceu isso, tal, achei um absurdo, blá, 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 blá. Manda e a gente repassa. E a coisa das panfletagens nos dias seguintes dos debates. Eu participei da campanha do Plínio em 2010 e era impressionante, finalizando, era impressionante a diferença de você fazer uma panfletagem antes e depois do debate. Depois do debate, o Boulos precisa ir para a rua, o momento de glória. Vai para a rua, porque as pessoas, eu te vi lá no debate, foi boa aquela pergunta, foi boa aquela fala, 50 tons de Temer, não sei o quê. Então, da gente tentar planejar, em especial os grupos de ação, não jogar essa responsa para o Boulos, porque a agenda é corrida, mas os grupos de ação se planejarem bem para fazerem boas panfletagens todos os dias, mas em especial nos dias seguintes aos debates, isso ajuda muito. Obrigado. Obrigada, Fábio. Eu queria chamar todo mundo a curtir a página Vamos com Boulos e Sônia no Instagram e no Facebook. Ela foi criada para divulgar nossas fotos de panfletagem. Quando a gente está junto, reunido, fazendo alguma ação, mandem as fotos nos grupos de ação que elas vão diretamente para essa página, que é uma página nossa, com a nossa cara, que vai divulgar tudo que nós estamos fazendo. Designer Univos também. Agora é a Silvia, depois o Daniel, e o Guilherme está chegando daqui a pouquinho. Não entendi, Carmen. Não. Tudo bem, vai dar certo. Oi, gente. Meu nome é Silvia. Aí eu fui panfletar lá na Lapa, na terminal da Lapa. E foi foda, para falar português, claro, porque o meu companheiro não estava, o Rufo, que me obrigou. Assim, não, eu iria, mas só tinha eu e mais um companheiro. Aí a gente obrigou meus 2 filhos adolescentes aí com a gente. Eu também não queria ir sozinha. E aí foi difícil, porque pegar 2 meninos,
um de 16 e um de 18, que nunca panfletaram, chegar sábado naquele terminal, com aquele povo tudo de cara feia saindo do metrô, e foi meio difícil. A gente começou a tentar entregar os folhetos, o pessoal já passa, não quer pegar, não sei o quê. E aí eu tive que inventar um negócio, porque eu queria mais conquistar eles do que as pessoas, porque senão nunca mais eles vão, né? Porque é foda. Eles já são tímidos, a pessoa tímida, como é que vai enfrentar o público assim no meio da rua? Aí eu peguei, eu fui para outro lugar lá, que era a saída do terminal de ônibus, e entrava para o trem, né? E na saída do trem estava difícil. Então, essa parte que o pessoal estava andando de um para o outro, a gente foi para lá, e eu comecei a falar só da Sônia. Porque eu falei assim, olha aí, pessoal, eu já entrava na frente da pessoa, olha aí, pessoal, a primeira candidata indígena para presidente, não dava nem para falar o corpo, porque estava escrito no papel também, candidatos a presidente, eu falei assim, e aí comecei a entregar para as mulheres, porque tinha muita mulher negra, e todas pegavam, aí quando eu falava isso, a pessoa pegava e olhava para o folheto, olhou e leu, já está bom, e eu não vi nenhum no chão, ninguém jogou no chão, se jogou lá no trem, não sei, mas por ali não jogou, então... Foi o que eu criei na hora, porque aí eles meio que se empolgaram. Eles estavam achando engraçado que eu entrava na frente da pessoa. Não tinha como ela não pegar, porque eu já ficava na frente, assim, ela estava andando. Então, poucos se recusaram, né? E, então, acho que isso que o Márcio falou, a gente tem que se preparar para ter uma frase estratégica, como abordar, porque senão fica difícil para quem não tem experiência, e mesmo assim, porque as pessoas já estão super desinteressadas, né? Todo mundo fala, eu estou descrente da política, você tem que ter uma resposta, porque senão fica meio assim no ar. E eu achei também muito legal essa ideia que ela falou da performance no metrô, tipo uma performance teatral mesmo. E o negócio que você falou da camiseta, também senti falta, que eu esqueci. Mesmo que fosse a camiseta que a gente tinha, Povo Sem Medo, e você já se destaca da multidão, você não é uma pessoa qualquer que está ali entregando folheto. Essa também que não recebo, como é que é o nome? Essa aí é muito boa, porque senão eles já vão falar que você está recebendo pão com mortadela, igual falaram do PT, entendeu? R$35 no pão com mortadela, já corta esse tipo de coisa. Então, acho que a gente tem que juntar as ideias, e a ideia da Helena do receita de bolos é excelente. Cada um já joga no seu Face, você sabe a receita de bolos, tal, mesmo que não tenha o desenho ainda, acho que é uma coisa que cola. Essas coisas que colam, a gente tem que fazer. Obrigada. Obrigada. Agora, Daniel, e depois... Bom dia. Sou Daniel, sou do Núcleo Jabaquara e também do grupo Vamos Jabaquara. A gente fez panfletagem no metrô, fez banquinha também na Praça do Jardim Miriam, né? Ali na divisa com Diadema, bem periferia mesmo. O que eu gostaria de dar como sugestão... Primeiro, eu queria parabenizar a ideia da Brigada Digital. Ideia muito boa, parabéns mesmo para quem teve a ideia. Entrei lá no grupo, tuitei, Facebook, a gente conseguiu entrar nos Trend Topics. E olha que a gente tem um desafio muito grande, né? Que tem aí o Bolsonaro, que metade é robô, outra metade é a esquerda metendo o pau, né? Mas o que vale depois, o que vai contar é a menção. Então, a gente mencionar o Boulos nas nossas hashtags sempre, acho que isso é muito válido. E a gente ter se destacado nisso foi graças a essa iniciativa aí das brigadas digitais. Outra sugestão também, falaram em áudio, e acho que vídeo também funciona muito bem no WhatsApp. Os vídeos curtos, vídeos leves. Eu peguei o vídeo no Facebook do Boulos, contando a história dele, e postei no grupo da minha família, um grupo de família conservadora, maioria evangélica, neopentecostal. O pessoal viu, uma pessoa falou assim, legal, não conheci esse candidato, vou ver as propostas dele, mas eu gostei do vídeo. Isso é muito válido. E outra coisa, queria ressaltar aqui o caráter pedagógico da nossa campanha. Muito foi falado que a candidatura do Boulos não era uma candidatura do PSOL. Isso é verdade. É uma candidatura mais ampla, que vai além do PSOL, é uma frente de esquerda feita por militantes de movimentos sociais, do MTST, da mídia ninja,
e a brigada pelo pessoal, né? E nós juntamos essa militância. E a gente tem uma coisa muito boa para militar, que é essa questão da moradia, né? A gente tem o MTST do nosso lado. E o MTST tem sofrido vários ataques, principalmente depois do que aconteceu no Largo do Paissandu, porque querem, né, colar no MTST e no Boulos a questão de prédio, a questão de cobrar aluguel. E a gente tem um papel importante para desconstruir isso e mostrar que o MTST é um movimento social importante e de solidariedade. Que o povo brasileiro, principalmente o povo mais pobre, ele é um povo bastante solidário, só que nem sempre ele tem as informações corretas sobre como atua um movimento social tão importante como o MTST. Nesse grupo da minha família, eu já tentei desconstruir, já fiz áudio de 9 minutos só falando sobre... sério. Falando sobre a questão da função social da propriedade, a questão do direito à moradia, do direito à cidade e do Estatuto das Cidades. E, por incrível que pareça, as pessoas ouviram e responderam. Eu achei que ninguém ia ouvir. Poxa vida, um áudio de 9 minutos. Mas é que, assim, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler e entender. A gente sabe que a educação no Brasil é precária e a gente tem muitos analfabetos funcionais, infelizmente. Então, acho que o áudio funciona melhor que texto nesses casos, principalmente se você for abordar assuntos mais profundos. Então, é isso. Eu sinto falta um pouco da gente, só para concluir, a gente defender mais um MTST, defender mais a ocupação, desconstruir esses preconceitos. E acho que até o próprio Boulos tem que fazer mais isso nos debates e nas campanhas. Obrigado. Obrigada. Depois a Carmen. Olá. Gente, bom dia. Eu sou o Vinícius. Queria trazer aqui alguns elementos. Primeiro que eu acho que essa campanha ela tem muito potencial. Assim, só o fato da maneira como ela está estruturada, a existência desses grupos de ação, eu acho que ela é muito rica e a gente tem que valorizar esse potencial construtivo e o que a gente pode conseguir fazer. Não pensando só agora nas eleições, a vida continua para depois do dia 7, e eu acho que a riqueza dela está justamente nisso. Então, esse encontro do PSOL, do PCB, da PIB, da Mídia Ninja, em especial do MTST, isso permite uma capilaridade que é super interessante. Acho que aquele encontro que aconteceu na Casa das Caldeiras, o lançamento da plataforma Vamos, foi um primeiro momento de apresentação dessa vontade de lançar uma chapa em torno do Guilherme e da Sônia, mostrou a capacidade de conversa com os artistas, com vários segmentos da sociedade. Isso tem um baita de um potencial. E eu acho que o sucesso da nossa campanha é justamente conseguir organizar e materializar isso em torno de força política organizada mesmo, né? Pensando que a gente tem que, nesse momento novo da história brasileira, do fim da chamada Nova República, né? Então, acho que a campanha ela vem mais ou menos nesse sentido. E eu acho que o Fábio trouxe aqui um traço distintivo dessa campanha. Eu acho que tem vários, né? Mas tem um que eu acho que é bem específico e talvez aquele que a gente mais deva levar no momento que for conversar no dia a dia, que é a campanha do Boulos, e essa aliança que a gente construiu, essa aliança bonita, essa aliança vasta, é um projeto político que não se restringe, não está preso à velha forma de fazer política. Isso aí a gente tem ouvido falar muitas vezes, né? Mas tem uma questão que é bastante concreta. Assim, negar essa maneira atual de fazer política, negar a lógica do presidencialismo de coalizão, o toma lá da cá, ou mesmo, de algum modo, se contentar com um certo deserto do real, isso é fundamental, porque mesmo outras candidaturas mais progressistas podem se indignar com golpe, podem se indignar com algum grau de desigualdade que há na sociedade, mas o ponto é, para a gente poder ir adiante, nós vamos ter que negar algumas coisas, e por mais que isso significa comprar algum grau de dificuldade, ou mesmo certos enfrentamentos, como já foram citados aqui, enfim. Né? Então, eu acho que esse é o principal traço distintivo, e isso também diz muito da potencialidade do que está colocado. Então, eu acho que é algo que isso tem que estar bem amarradinho entre nós, porque é uma mensagem de esperança. Agora, para terminar, acho que o tempo deu uma esgotadinha, eu acho que, se pensar na questão dos grupos de ação, eu acho que o nosso principal papel aqui
esse aspecto da territorialidade ele é fundamental. Então, é deixar registrado nos lugares em que a gente atua que há essa campanha que consegue levar adiante esse potencial. Então, essa ideia do LAMB, isso é muito legal, extenso, trazer a memória da Marielle é fundamental, porque a Marielle era uma militante desse campo político, e isso tem que ser lembrado. Enfim, eu acho que deixar esse registro, isso é uma forma que eu acho que é uma soma de esforços. Vai ter campanha de televisão, vai ter debate, a campanha vai numa crescente. Então, registrar isso no nosso território, eu acho que é o papel central desses grupos de ação. E vamos junto, que a campanha está bonita, há muito que ser feito. Show. Galera, só antes do Guilherme chegar, tem um negócio que nós oficialmente não podemos colar lambes, nós não podemos fazer pichações. A campanha oficial não pode fazer isso. Então, nós da campanha não fazemos esse tipo de orientação. Não é possível que saia da campanha uma orientação para fazer um lambe-lambe e colá-lo, fazer um lambe-lambe dos 50 tons de Temer e colá-lo por aí. Fazer um lambe... Não existe essa orientação, não pode acontecer a partir da campanha a pichação, etc. e tal. Isso antes do candidato chegar, para que a gente não tenha problemas, tá bom? Agora vamos para as nossas 3 últimas contribuições, antes de ouvir o Guilherme, que já está aqui. Queria receber a Carmen. Vem cá, Guilherme, já. Senão fica todo Vem. mundo olhando pra trás. Vem com o Boulos, vem com o Boulos, vem. Iguajajara! Agora, Carmen, prepara Lucas e Raquel. Vamos só sentar em todas as cadeiras ali, porque ficou vazio bem a primeira fila lá com 2 pessoas aí para sentar. Vamos lá. Eu colaboro junto com todos vocês na construção, muitos de vocês, né, na construção da Frente Povo Sem Medo. E desde o processo de impeachment e do golpe que aconteceu no país, eu e meu companheiro, a gente anda com esses cartazinhos atrás da mochila todos os dias. Cada um faz do seu jeito, ele tem o dele, eu tenho o meu. E esse cartazinho ele vai sendo atualizado conforme vai acontecendo as coisas. Na conjuntura, foi entrando todas as pautas que entraram na retirada de direitos, a gente foi acrescentando isso. Essa semana, há 2 semanas, a gente conseguiu... Não, acho que no meio do mês de julho, acho, antes da última plenária que teve das brigadas, antes da gente sair de férias, a gente viu uma camiseta que disseram que foi o Mais que organizou, que tinha uma imagem da Sônia e do Boulos, e estava uma chamada, né, Boulos e Sônia 2018. E eu conversei com a Natália, ora, mas a gente já pode fazer camiseta? E eu achei que não podia, tinham dito que não podia. Aí ela disse, sim, pode, desde que você não coloque que é presidente, né? Tem que só o nome, só a imagem 2018 pode. Então a gente teve a ideia de fazer os bottoms e a gente fez alguns bottoms para o Cecília Sem Medo. Os do Lapa Sem Medo estão sendo encomendados e com esse padrão, assim, né? Vamos com Boulos e Sônia 2018. E aí o Boulos e Sônia 2018, com o programa popular, com essa construção da resistência, dos territórios sem medo, que eu acho que são fundamentais, que já estavam nos cartazinhos, o Boulos e Sônia entraram também. Ali tem uma revista que está falando uma frase do Boulos, que é: nosso projeto não acaba nas eleições. O projeto não começou com a intenção das eleições e não vai acabar com as eleições.
E essa sacada da Frente Povo Sem Medo na construção dos territórios sem medo, acho que foi fabulosa, acho que é importante. Eu sou uma entusiasta dos territórios sem medo, tive a oportunidade de participar do Pompeia Sem Medo durante um tempo, depois, mais perto de casa, surgiu a oportunidade da gente construir um outro território, que é o Sicília Sem Medo, e depois o Lapa Sem Medo, e a gente está procurando somar nessa construção, acho que é importante. O Pompeia Sem Medo ele tem muita experiência, é um dos territórios mais antigos, então acho que pode gerar, assim como essa proposta que a Helena apresentou aqui, acho que podia mesmo ser compartilhada entre todos para que a gente possa ir aprendendo uns com os outros e somando nessa construção para construir um programa realmente de transformação dessa sociedade, que eu acho que é fundamental. Então, nós tivemos as experiências que os camaradas já colocaram, e eu acho que, para encerrar, tempo, e agora me perdi, assim, tem que fechar. Os materiais. Queria falar rapidinho. Duas. Uma, que o pessoal falou que tinha um telefone, um WhatsApp, que você podia mandar um oi para aquele número, que você ia receber semanalmente ou diariamente mensagens da campanha. E aí eu fui uma dessas que mandou um oi para receber, e eu não estava recebendo. Aí eu falei, puxa, mas se eu, que estou envolvida, estou ajudando nessa construção, não estou recebendo, quantos não estão também, né? Então, acho que talvez fosse uma coisa de atualização, eu não sei, só um toque, assim, se eu não estava recebendo. E tem essa construção do programa Vamos, a gente teve aquele debate no Teatro Container, e naquele debate saiu o pessoal falou de um link onde você podia fazer contribuições para o programa. Eu acho que esse link tem que ser super divulgado. Eu não sei qual é a melhor forma, mas acho que é importante, porque isso... acho que a nossa grande marca é essa, como vocês falaram. A gente está construindo... Todo mundo está construindo, a gente está ajudando nessa construção. E quando a pessoa sente parte, quando ela faz, ela sente parte, eu acho que ela se envolve mais. Então, a chance da gente conseguir ampliar esse processo é maior. Então, acho que esses dois canais são bem legais. Tá bom? É isso. Agora é o Lucas, depois a Raquel. Bom dia, pessoal. Vou ser bastante breve aí, até para a gente continuar as atividades. Como eu disse, eu sou lá do ABC e, enfim, acho que muitas contribuições já foram dadas e tal. O que eu acho que é importante pontuar é que, conforme, acho que foi a Débora que falou, é uma campanha muito diferente das outras campanhas. E as pessoas, eu acho que precisam entender isso. Entender que a contribuição delas pode vir de qualquer maneira. Entender que, assim, um dia que ela puder panfletar 2 horinhas antes de ir para o trabalho, isso é muito importante. As pessoas precisam entender que a nossa lógica de campanha movimento, de fazer uma coisa com esse perfil que a gente está dando aqui, ela é muito diferente. E a gente precisa deixar bem claro isso para as pessoas e mostrar que o engajamento delas é muito valoroso. A segunda coisa que eu queria falar é que talvez seja interessante todo o grupo de ação organizar, talvez no começo da semana, na segunda, as iniciativas que vão ter durante aqueles próximos dias e quais são as mais prioritárias. Porque os próximos dias, os próximos 50 dias vão ser muito agitados, né? E a sensação de que está rolando um monte de coisa e às vezes a gente está meio perdido e entender o que é prioritário pode ser... como posso dizer, resolvido por essa iniciativa simples. Chegou segunda-feira, passou. Terça-feira vai rolar isso, quarta-feira vai ter aquilo, sexta-feira é um dia muito importante, vamos tentar ir para lá. Parece meio bobo, mas nessa reta final, entender tudo certinho, que está organizado, um local que a gente vai lá e vê
o que vai acontecer pode ser um diferencial. É isso. Obrigado. Obrigada, Lucas. Agora a Raquel, para encerrar. Bom dia. Eu quero aproveitar, inclusive, que o Boulos está aqui para falar um pouco de algumas reflexões que eu venho fazendo em relação aos demais candidatos. Assim, eu faço pesquisa eleitoral, então fui muito para a Zona Leste, em especial, e algumas coisas que eu vejo muito em relação aos demais candidatos, que eu acho que a gente tem que refletir, é que a gente fala todo da extrema-direita, do Bolsonaro, etc., de toda a base que ele tem, e a gente tem que entender que alguns motivos das pessoas votarem nele, ou terem intenção de votar nele. Eu acho que uma coisa que o Bolsonaro pega muito, que ele se cola muito, em alguns debates sobre ele ser a mudança, ele ter um discurso radical que quer mudar tudo, ele ter um discurso sobre segurança, que eu acho que a gente tem que também aprimorar e debater sobre isso com muita tranquilidade, porque realmente é um tema que as pessoas, principalmente da periferia, estão muito aflitas. A questão do desemprego, eu acho que é fundamental também a gente colocar isso com mais centralidade, porque a gente dialoga diretamente com um amplo setor de trabalhadores que, enfim, já chega a milhões que estão desempregados. Eu acho que, em relação ao Geraldo Alckmin, tem toda aquela blindagem que a mídia faz sobre ele, de que ele é o único que não está citado em Lava Jato, em corrupção e etc. E muita gente cola nisso, de que ele é o candidato, vamos dizer assim, mais sério, que tem propostas mais técnicas. Eu acho que também isso é uma coisa que a gente tem que saber debater. Eu acho que, inclusive, outros candidatos menores, assim, que a gente às vezes fica fazendo só chacota, como o Cabo da Ciolo, etc. Eu acho que é importante a gente também não só fazer chacota, mas também saber dialogar que há um setor que está se referenciando neles, porque tem problemas aflições muito grandes, assim. Algumas propostas assim que eu acho importante levar. Eu acho que as ações digitais são excelentes. Eu acho que é bom ter meio que hoje no Facebook tem uma opção, eu até aprendi com a Lara aqui, que tem uma opção da gente conseguir marcar todo mundo a página. Então acho que dá para fazer um tutorialzinho, dá para em aplicativo celular geralmente não dá. Mas no computador dá para você marcar todos os amigos. Eu acho que é importante mostrar para o pessoal que dá para fazer isso. Acho importante também ter algum grupo, destacar algumas pessoas que têm já uma experiência de agitações, assim, tipo, pegar um horário de pico no metrô, que está todo mundo lotado, e não ir direto assim, com aquela cara de campanha, assim, camiseta de partido, tipo, e dialogar assim, gente, eu sei que está mal sufoco, eu sei que muita gente aqui está procurando emprego, eu sei que tem muita gente aqui voltando do trampo, tem várias dívidas para pagar, eu quero dialogar com vocês, coisa assim, primeiro entrar, tipo, chamar a atenção das pessoas de que eu quero dialogar com o problema de vocês, para depois falar, há uma alternativa nessas eleições, não deixem de votar, não deixem a apatia, né, que tem muita gente apática com a eleição, não quero saber, não quero pegar panfleto, e às vezes a gente conversando mais na agitação atrai melhor as pessoas a pegar a lei, etc. Eu acho que é um caminho, é um pouco difícil, né, porque, como a moça falou, às vezes você se encara com a cara feia da pessoa, ela tá estressada, ela não quer conversar com ninguém, mas conversando eu acho que é legal, assim, então talvez destacar algumas pessoas para fazer essas agitações, assim, em horários de pico, pela manhã ou o final da tarde, eu acho legal. E, para concluir, eu acho que, voltando um pouco que eu falei para concluir, eu acho que, assim, o Bolsonaro, eu acho que ele tenta se vender como o candidato que, vamos dizer, o que está acima dos corruptos, né? E eu acho que esse tema da corrupção também a gente tem que saber fazer. Eu acho que foi bom o Boulos perguntar para o Bolsonaro sobre a Val, mas eu acho importante também colar ele como candidato que mais votou com Temer. Assim, tem estatísticas de que ele votou todas as reformas com Temer. Eu acho que é importante colar ele também como esse candidato que, na verdade, apoiou tudo que o Temer está fazendo. Desculpa, até passar. Obrigada, Raquel. Agora o companheiro Renan tinha pedido uma... Renato. Mais uma vez, bom dia aí, pessoal. Oi, tudo bom, Boulos? Lá do Monte Líbano, Vila Guacuri, sou do núcleo... Não dá para ouvir? Alô? Alô? Tá sim, fala bem pertinho. Então, vamos lá. Aqui, será? Aqui. Então, Boulos, lá do
núcleo do pessoal do Jabaquara. A minha pergunta é bem simples, assim, eu só queria saber, do seu ponto de vista, onde é que a campanha está tendo mais eco, se é na região central ou se é nas periferias, por onde você tem passado. Gente, agora a nossa proposta é ouvir um pouco o Guilherme, né, nessa agenda apertada aí com o Dia dos Pais. Ouvir um pouco o nosso porta-voz, aí, o porta-voz desse projeto que a gente está plantando as sementinhas no grupo de ação. Bom dia, gente. Quero cumprimentar cada uma que está aqui, todo o pessoal que está construindo os grupos de ação, cumprimentar o Antônio, pessoal aqui do Tapera Taperá, agradecer mais uma vez por ceder o espaço para a gente fazer a nossa atividade de debate. Olha, Carol comentou agora do Dia dos Pais, eu estava agora de manhã numa atividade na escola da minha filha do Dia dos Pais, né? E saí de lá até um pouco contente, lá no Campo Limpo, fica aqui na periferia de São Paulo, e vai um pouco da pergunta que o companheiro fez no início, né, que vieram depois da atividade, né, aquelas atividades Dia dos Pais, uma hora eu estava pulando na quadra, assim, aí um cara chegou perto de mim e falou, pô, nunca achei que ia haver um candidato a presidente pulando no meio da quadra, junto aqui com os meus filhos, mas depois veio 3 pais que me reconheceram lá e vieram abordar, e falaram, olha, obrigado por ter enfrentado o Bolsonaro. A gente queria alguém que fizesse isso. Isso, ou seja, são pessoas que não são militantes, né? São da periferia de São Paulo, mostra que tem um caldo, que tem abertura para o que a gente está construindo, para o projeto que a gente quer. É evidente, e aqui dialogo também com uma outra fala que foi feita, que o espaço que tem entrado uma candidatura como essa de extrema-direita é o espaço da antipolítica. É o espaço da desesperança, é o espaço da desilusão com o sistema político. E aí aparece um monte de novidade. Aliás, aquele debate da Band foi um show de novidades. Uma coisa extraordinária. Todo mundo, gente que está há 50 anos na política, se apresentava como a novidade, né? Você vê o Álvaro Dias falando em refundar a República, 30 anos de PSDB, com aquele botox na cara, falar em refundar a República é uma piada, né? O próprio Bolsonaro, e foi por isso que a gente optou por fazer aquela pergunta para ele, porque o que está em jogo para nós no processo de desconstrução do Bolsonaro, que é um dos objetivos dessa nossa campanha, e de dialogar com o eleitor popular, que não é de extrema-direita, que não é machista, que não é racista e que não é homofóbico, mas que é um eleitor que está descrente desse sistema político. E que acabaram vendendo uma ideia para ele que o Bolsonaro é alguém de fora, que não tem nada a ver com essa história, que é alguém que vai acabar com essa bandalheira, vai mudar o que está aí. E não é. Bolsonaro é deputado há 27 anos, Bolsonaro comprou 5 imóveis, Bolsonaro só aprovou 2 projetos, ficou 10 anos no partido do Maluf e está envolvido com casos, no mínimo, de alta suspeita de corrupção. Então, dizer isso e bater nisso, por mais que ele tenha tentado desviar, estava, inclusive, dopado. Não sei que Rivotril que ele tomou antes daquele debate. Eu estava do lado dele, era o único cara sentado, apoiado ali no púlpito, né? Algumas horas, quase dormia ali, né? Mas, enfim, exagerou na dose. Quando começou a passar o efeito no final, ele foi querer arrumar briga com o Ciro, lá com todo mundo. Mas, enfim, o que está em jogo para nós, e a forma como nós estamos organizando a campanha, tem muito disso, é a gente dialogar com o sentimento de insatisfação das pessoas com esse sistema político. Esse é o sentimento generalizado. Nós estamos fazendo a pré-campanha há quase 6 meses. Nos últimos 3, 4 meses, eu passei por 22 estados. A Sônia passou por outros tantos estados.
e a percepção que a gente mais teve, tanto andando em agendas de periferia, porque essa foi a campanha que mais fez agenda na periferia. Aliás, foi a única campanha presidencial que pisou em favela. Foi na favela da Maré, fazer conversa em Laje, que foi fazer atividade em Itaquera, como no domingo passado, aqui na periferia de São Paulo, no Campo Limpo, em várias comunidades no Nordeste, né? Nordeste de Amaralina, em Salvador, em Belém, tanto nas comunidades que a gente andou de periferia, quanto também dialogando até com o eleitorado de regiões mais centrais, o que a gente sente é uma percepção de descrença. E é com isso que a gente precisa dialogar. Porque essa descrença, ela não é apenas apatia, ela é também indignação. E nós não podemos deixar que, de forma farsante, quem é parte disso, quem é parte dos 50 tons de Temer, represente falsamente a indignação. Porque é isso que está acontecendo hoje. É real. Nós temos que mostrar também que Bolsonaro, que essa turma toda votou com Temer, votou reforma trabalhista, votou congelamento de gastos sociais, todos eles. Então, virem aqui e querer canalizar a indignação de 97% do povo brasileiro que rejeita esse governo é farsa. E a nossa campanha vai ter que mostrar isso. O caminho que a gente tem que seguir, para nós, está muito bem definido. É o caminho de dialogar fora da bolha, de conversar com a maior parte do povo brasileiro, de mostrar que essa alternativa que nós estamos construindo é a única que pode dizer com autoridade que é nova na política, que está apresentando uma novidade política real. E a novidade que nós estamos apresentando, inclusive, está aqui. É construir uma campanha de baixo para cima. É se organizar com um grupo de ação e não com um cabo eleitoral. É se organizar numa construção que tem ativismo, que tem militância, que tem gente que acredita. Numa construção que não tem prazo de validade apenas em outubro desse ano. Independente do que aconteça, mesmo ganhando. Porque a gente sabe que mesmo que ganhe essa eleição, nós vamos precisar de muita mobilização para realizar esse nosso projeto. Não basta ter vitória eleitoral. Nós precisamos de vitória política. Nós precisamos mobilizar o nosso povo para fazer as mudanças que a gente quer. A novidade é dizer que nós não vamos governar apenas na Praça dos Três Poderes. É dizer que nós não vamos fazer aliança fisiológica por governabilidade no Congresso, mas que a nossa aliança é com a maioria do povo brasileiro. Isso não é gogó. Isso está expresso na nossa forma de fazer campanha, que são os grupos de ação como espinha dorsal. Por isso que eu fiz questão de vir aqui hoje para conversar sobre esses nossos desafios na organização dos grupos de ação a partir de agora. Porque até aqui foi treino. Essa semana começa o jogo. Né? O debate foi um marco para iniciar a preparação para o jogo. A gente entrou em campo. Quinta-feira começa o jogo oficial. O juiz apita e nós vamos para o campo. Né? E é evidente que eles têm coisas que nós não temos. Muito dinheiro para fazer campanha. O Meirelles financiou sozinho, com o teto de 75 milhões, a campanha dele com dinheiro próprio. Com dinheiro que ele ganhou do Joesley, e ficou bravo quando eu falei isso. Né? Mas ganhou do Joesley, quando já estava indicado para ministro da Fazenda. Né? Todos eles vão ter campanhas extremamente caras e vão ter muito mais tempo na televisão. A maioria deles, nem se fale. Mas o que nós temos, nenhum deles vai ter. Militância disposta a fazer porta a porta, casa a casa, dialogar com as pessoas. Né? Criatividade aí do cartaz das receitas de bolos que eu estava vendo aí. Né? Vocês sabem que o pessoal está elaborando o programa. Nós vamos fazer não sei se foi tratado aqui, da cartilinha do programa, porque a gente fez um processo para a construção do programa. Tem gente que está aqui que participou desse processo. Foram 17 eixos temáticos, 17 atividades espalhadas pelo país, a contribuição pela plataforma virtual.
mais de 3 mil interações na plataforma, mais de 200 pessoas participando diretamente dos grupos de trabalho para fechar o programa Várias Mãos. Deu um programa extraordinário, né? Só que deu mais de 200 páginas, até porque tem consistência, né? Ao contrário de outros aí, né, que se for botar o que tem de proposta no programa, não sei se dá meia página. Né? E o do Alckmin deu 15. O do Bolsonaro, bom, se ele for falar que mortalidade infantil é problema da saúde bucal das mães, então que pare na primeira página, porque senão socorro. Mas, enfim, 200 páginas, embora seja um baita programa, com uma profundidade, com muita gente boa, com várias das inteligências críticas desse país, nós vamos ter que resumi-lo. E nós vamos fazer uma cartilinha do programa com 50 pontos. Por acaso chegou esse número 50, né, de pontos que nós vamos utilizar na nossa cartilha. Aliás, já tem o bordão, né, contra os 50 tons de Temer, vote um tal número que só nós só vamos poder falar na quinta-feira. Mas, enfim, e esse livrinho do programa, né, vai ser as 50 receitas de bolos, e muito bem montado, cada um dos eixos com 3 propostas principais. Nós vamos imprimir massivamente isso, né, essa revistinha, essa cartilinha, para distribuir pelo país. Agora, essa nossa construção, que é uma construção de baixo para cima, que é uma construção que tem energia militante, que é uma construção que tem disposição de dialogar com as pessoas, que faz olho no olho, né? Essa construção, eles não têm. Esse é o nosso trunfo. O diferencial que vai fazer com que a gente cresça na nossa campanha é este. Não é querer fazer uma campanha parecida com a deles. Essa é a nossa cara. E os grupos de ação são a espinha dorsal para isso. Que a gente consiga botá-los em movimento, seja nas periferias, seja nas universidades, nas escolas, nos bairros de centro, né? Seja nos locais de trabalho, onde for, nós temos esse desafio de botar os grupos de ação para andar. E nós temos agora 2 grandes tarefas nesse momento, né? Uma já no dia 16, que é o primeiro dia de campanha. Eu acho que já foi falado aqui da atividade, não sei, né? Que vai ser muito a cara do tipo de campanha que a gente vai fazer. Né? A gente não vai esconder de onde a gente veio nessa campanha, muito pelo contrário. Nós vamos nos orgulhar de onde a gente veio e marcar de onde a gente veio. Essa é a campanha que tem autoridade de fazer o enfrentamento ao golpe e ao Temer, porque esteve a todo momento nas ruas contra o golpe e contra o Temer. Porque muitos dos projetos que eles que estão lá ajudaram a aprovar, nós ajudamos a combater. E no caso da reforma da Previdência, fomos decisivos para barrar. Então, esse legado, esse lugar, ninguém vai tirar da gente. E é por isso que a nossa campanha vai ser uma campanha de rua. Vai ser uma campanha para colocar o dedo na ferida, para fazer o enfrentamento aos privilégios. Desde o dia em que ela vai se lançar, que é no dia 16, com atividade aqui em São Paulo, no período da manhã, e também no dia 18, essa segunda tarefa, que vai ser o nosso grande comício. No dia 18, vai ser um dia muito importante. É muito importante que essa largada simbólica da campanha seja uma largada forte. Que a gente encha o Largo da Batata, bote muita gente lá. Ontem e hoje está tendo assembleias do MTST em várias ocupações. Eu vou mais tarde para assembleias na Zona Sul de São Paulo e na região metropolitana para mobilizar as ocupações. A turma está muito animada, né? Organizou, inclusive, pontos. Teve mais de 20 pontos na periferia de São Paulo para assistir o debate na quinta-feira. E essa turma vai também fazer a mobilização no próximo sábado. E nós vamos encher, vamos ter muita gente no Largo da Batata. É importante que cada grupo de ação mobilize. Que cada grupo de ação ajude a convocar. Além de estar presente lá, que chame mais gente, né? Porque ali nós vamos dar uma demonstração de força. Ali nós vamos fazer o que nenhuma daquelas campanhas tem condição de fazer, que é mobilizar a gente de maneira orgânica, né? Nas redes sociais, nós já temos feito isso. Eles também.
Se nós olharmos a disputa do debate nas redes sociais, né, em termos de interações, de busca, né, nós, no debate, no pós-debate, só perdemos para o Cabo Daciolo. Mas aí também... Né, aí também... Aliás, se eu soubesse dessa história toda, nem seria candidato a presidente da República, seria candidato a presidente da Ursal, né, naturalmente. Tá, eu estou de bobeira aqui, né? Mas, enfim, agora que estamos sabendo, quem sabe na próxima. Agora, enfim, mas nós conseguimos ter um impacto extremamente positivo nas redes sociais. A nossa candidatura tem crescido, isso é perceptível, vai crescer ainda mais, vai crescer pelo Brasil com os comícios de campanha, com os próximos debates. Já na próxima semana tem debate de novo, sexta-feira, na Rede TV. Aliás, o nosso diferencial também se expressou, eu não sei se vocês chegaram a ver pelas redes, a imprensa acabou não dando destaque, na forma como a gente chegou no debate, né? Nós chegamos em marcha no debate, com o pessoal de ocupações do MTST, com mais de 500 pessoas lá na porta do debate, chegavam os candidatos lá, tudo com escolta, com carro, e a gente chegou em marcha. É esse tipo de diferencial que começa a estralar na cabeça das pessoas. As pessoas começam a perceber e ver onde tem novidade real. A nossa novidade não é apenas simbólica. Fazer discurso de novidade é óbvio que todo mundo vai fazer. Com um sistema político desacreditado, com um governo com 97% de rejeição, ninguém vai dizer que é a situação. Né? Todo mundo quer ser oposição e dizer que é o novo na política. Então, esse discurso no debate, não basta ele, porque esse discurso vai estar saturado. A nossa diferenciação vai se dar no processo do exemplo. Não apenas por eu ser o candidato mais jovem do país, da história do país, a concorrer à presidência. Não apenas por ter ao meu lado na chapa a primeira indígena da história do país a estar numa chapa presidencial. A nossa novidade é mais do que isso. A nossa novidade está no jeito que a gente faz. E isso, quando as pessoas começarem a ver em larga escala, isso tem um baita potencial de gerar onda. Tem um baita potencial de gerar um crescimento de volume de campanha, dos grupos de ação pipocarem ainda mais pelo país, como já tem feito. Até porque a nossa candidatura vai ser a única que tem condição de botar o dedo na ferida em relação a temas fundamentais. Tem outras candidaturas de oposição ao governo Temer. Nós sabemos disso. Uma delas estava lá no debate, que é a do Ciro, né? A do PT talvez participe do próximo, vai ver como está toda essa situação do Lula. Mas nenhuma dessas candidaturas, mesmo as de oposição ao golpe, que têm o nosso respeito e que não serão o nosso alvo principal na campanha, a gente sabe onde é que nós vamos bater, mas mesmo essas candidaturas não têm condições de fazer determinados enfrentamentos. Não tem condições porque não se dispõe, né? Eu, por exemplo, no debate de quinta-feira passada, a questão que foi feita sobre direito ao aborto, se perguntada ao Ciro ou ao Haddad, não creio que dariam aquela resposta. Né? Como nunca deram. Em nenhuma das eleições anteriores. Ao contrário. Na eleição de 2014, quando esse tema apareceu, a primeira coisa a se fazer foi negociar com a bancada fundamentalista para dizer que era contra. Então, se colocar determinados temas, que são temas-chave, né? Esse é o exemplo. Mas temas tabus, desmilitarização das polícias, enfrentamento à guerra às drogas, uma política de enfrentamento direto ao sistema financeiro e aos bancos. A forma de tratar isso, a nossa candidatura é a única que vai poder fazer, porque tem a liberdade, porque não tem compromisso com esses setores econômicos e nem um compromisso com a forma de governabilidade tradicional. Porque a gente está construindo um novo jeito de fazer política. E termino dizendo o seguinte, o que a gente tem dito e já virou quase um bordão. Esse jeito de fazer política que a nossa candidatura representa não é apenas o projeto de uma eleição.
Esse jeito que nós estamos construindo, não é? Independente do que aconteça nas urnas no dia 7 de outubro, vai seguir. É o projeto de uma geração. Nós temos uma convicção firme interna. Não é? O processo de reorganização de um projeto de futuro nesse país. O processo de reorganização da esquerda brasileira para um projeto de enfrentamento aos privilégios, é o que nós estamos construindo agora. O tempo em que isso vai durar, a forma como isso vai acontecer, a maneira como isso vai ser vitorioso nesse processo eleitoral, é algo que está em aberto. Mas, seguramente, este futuro pertence a nós. Esse futuro é aquele que nós estamos trilhando, construindo, plantando semente nesse processo eleitoral, que é daqueles que não se contentam com vitórias eleitorais. Não abrimos mão delas, não. Pelo contrário, vamos buscá-las de todas as formas. Não só na nossa chapa presidencial, como nas nossas proporcionais, para botar gente combativa no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, nos governos estaduais. Mas vitórias eleitorais não são suficientes para nós. A gente quer vitória política. A gente é do time que não topa baixar bandeira e que não topa negociar princípios apenas por voto. Esse é o nosso time. Tamo junto, muita força para vocês, os grupos de ação. Vem com o Boulos, vem com o Boulos, vem com o Boulos e Guajajara. Vem com o Boulos, vem com o Boulos, vem com o Boulos e Guajajara. Vou botar no bolo sim.